Programa Livre. Ela está inquieta, né? Está nervosa. Ela não faz bem ficar nervosa. Eu acho que ela está agoniada, assim, nervosa, né? Olhando para mim, pedindo para eu sair. Luísa, Isaías, marca aqui. E veio um soldado que estava patrulhando a rua, frente ao banco, o soldado veio até a esquina, acho que uns 10 metros do banco. Ele estava fumando. Eu engatilhei o fal e fiquei apontando, fazendo mira no soldado. Falei, se ele ultrapassasse a rua e entrasse no banco, eu ia ser obrigado a atirar no cara, né? Leite com sucrilho. Os meninos me tiram sarro, sabe? Pô, mãe, você não cria juízo nunca, né? Então, vamos... Eu consigo... Acho que o que sobrou é uma... Eu chamo de indignidade, né? É indignação por ver tanta coisa errada, né? Você também eu tive que sequestrar uma ambulância, imagina. E foi muito gozado, porque eu fui pegar justo uma ambulância de um hospital vizinho à casa do meu irmão. Bom dia, tudo bem? Liga pra ele, pra passar aqui pegar você. A planta, você conversa com ela, você coloca um adubozinho, uma água, ela se manifesta, né? Se manifesta sempre a favor. O trabalho político, você nunca consegue chegar perto, né, do ser humano, porque você não é o outro. Então você acha que está atendendo, que está fazendo alguma coisa interessante, mas nunca agrada. Amar é tolice, é bobagem, ilusão. Eu prefiro viver bem sozinho ao som do lamento do meu violão. Quer dizer, a primeira pessoa que eu tenho, assim, que eu tive a certeza que matei e que aquela... Eu naquele momento estava matando alguém, foi num tiroteio que aconteceu na Vila Prudente, em que nós estávamos panfletando numa favela, naquela favela da Vila Prudente, e 2 PMs resolveram nos perseguir. E aí eu atirei com toda a consciência de que eu estava matando aquelas pessoas. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil!
As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. A ideia de fazer esse documentário surgiu há algum tempo atrás, quando Tony Venturi me procurou. Ele estava pesquisando o cotidiano dos militantes da luta armada e veio falar comigo porque fui guerrilheiro no final dos anos 60. Eu me chamo Renato Tapajós. Tony e eu somos os diretores deste filme. Este é o Carlos Eugênio Paz. Ele foi militante da Ação Libertadora Nacional, ALN, e dirigente desta organização aos 21 anos de idade, com o nome de guerra Clemente. Viveu na clandestinidade de 70 a 73 e no exílio de 73 a 84. Cerraram, né, aquela coisa, né? Sucessor de Marighella e Toledo, foi o único comandante da guerrilha urbana que não caiu nas mãos da repressão. É contraditório de qualquer maneira, porque você é humanista. Quando você mata, isso te atinge, porque o seu primeiro movimento não é atirar no ser humano, é exatamente o contrário. E como é contraditório, né? Como é contraditório, você está lutando por uma causa que quer promover o bem-estar dos seres humanos e para isso você está matando um ser humano que muitas vezes nem sabe o que está sendo morto. Está sendo morto porque mandaram ele correr atrás de mim. E ele chegou e eu fui mais ágil que ele, atirei certo, ele errou o tiro e eu acertei o tiro, entendeu? Este é o Pedro Lobo, ex-sargento da Força Pública e ex-militante da Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR. Foi preso em 69 e banido do Brasil em troca do embaixador alemão Ehrenfried von Holleben, sequestrado em 70. Eu vou mandar frente para a direita, todo mundo para. Ficou exilado na Alemanha Oriental até 79. Pula! Isso! Hoje, vive de sua aposentadoria da Polícia Militar e se dedica ao treinamento de cães policiais. Alano fica, morto fica! Fica! Às 6 da manhã eu saía para trabalhar, despedia da mulher e do filho, ia trabalhar, fazia minhas corridas de tarde, fazia algum ponto, algum lugar com um companheiro, voltava para casa, almoçava quando dava tempo, porque a correria era brava, era das 6 da manhã à meia-noite. Misturando trabalho de táxi com tarefas revolucionárias. Eu passei a semi-clandestinidade já em 67, 66 por aí, quando eu cumpri uma tarefa do partido. Ainda não havia, o Marighella não tinha saído daqui ainda. Continuava ligado ao Partido Comunista, certo? Mas já organizando, já em luta armada e batalhando com o partido. Muitas vezes o Prestes, discuti com o Prestes, né? Houve uma época que nós guardávamos o Prestes em São Paulo. Ele vinha do Rio, vinha para nossa casa. Era um aparelho do partido, certo? Até a minha prisão, ainda eu não tinha desligado do partido. Eu não tinha me desligado do partido ainda. Aí com a minha prisão, tudo acabou. O partido não foi atingido, o partido ficou intacto, a polícia nunca soube que eu tinha sido membro do partido. A polêmica é importante. Aqui não está governo e sindicato.
polemizando. São 2 funcionários, eu também sou funcionária. Só que Esta é Robene da Costa, que usava o codinome Rosângela, quando foi responsável pela gráfica clandestina que imprimia o jornal da ELN. Ora, isso é problema político, não é? A segunda, sim. Esteve presa de 71 a 73. Hoje é subprefeita de Barão Geraldo, em Campinas, na administração municipal do Partido dos Trabalhadores. Estava um trechinho na frente daquela centro espírita. Eu acho que a gente vivia 2 vidas. Essa vida clandestina e essa vida legal que eu queria viver, assim. Eu sempre quis viver assim. Quis ter uma casa, ter um marido, ter os filhos, né? Eu sempre quis ter a minha profissão. Então eu continuei estudando até me tirarem. Eu fazia letras na USP e trabalhando, dando aula sempre. Até porque eu tinha um pai e uma mãe que eu precisava mandar um dinheirinho, sabe? Então eu tinha de trabalhar, né? De minha parte, posso dizer o seguinte: aquilo que se chama espírito universitário é a energia mais dinâmica da vida estudantil. Supremo desprezo por tudo quanto seja estéril, agitação social, perturbadora da serenidade necessária à seriedade do estudo. Foi um mergulho, é uma coisa assim realmente a nível de um mergulho, né? É um mergulho. Que a partir dali você já sabe o seguinte, que a sensação você está entrando num labirinto, você não sabe aonde aquilo vai dar, né? Você não tem mais as referências que você tinha antes. Né? Você vai deixar de ver seus amigos, você vai deixar de ver sua família, você vai deixar... Porque eu, inclusive, eu fui radical, eu deixei mesmo, eu cortei a clandestinidade. O primeiro lugar que eu fiquei fechado, primeiro aparelho, era inclusive um aparelho que não tinha nem muitas condições para eu ficar fechado. Por quê? Porque era um quarto alugado numa casa. Só que era aquelas casas, uma casa assim, numa subida para Santa Teresa, aquelas casas que tem a casa principal está aqui ao nível da rua e vai subindo uma escadinha no morro, aí daqui a pouquinho tem mais três cômodos, 3 casinhas juntas, na verdade, nos fundos. Aí subia mais uma escadinha, a nossa era a última lá. Eu acho que exatamente aquela janela que está ali, aquela que está aberta, mais lançada para fora, é que seria aquele quarto ali. Que era um quartinho que era ao lado de um tanque de lavar roupa, que por sinal ficava um cara lá que lavava roupa para fora, né? Que era uma figuraça, né? E que ficava cantando assim, né? Era um cara que era um homossexual, né? Meu nome é Gal e preciso me corresponder com um rapaz que seja igual. Meu nome é Gal. Meu nome é Gal. O bicho não podia fazer nenhum barulho, porque oficialmente os 2 companheiros que moravam na casa saíram para trabalhar. E quando vinham de noite traziam sanduíche e Coca-Cola, né? Coca-Cola quente, né? Coca-Cola que já veio do botequim gelada, vai até chegar em casa já estava quente, né? E sanduíche, mortadela, aquelas coisas baratas que a gente podia comprar, porque o dinheiro ali não era... O dinheiro custava sangue, né, nosso. Então nós éramos muito espartanos nessa coisa, sabe? A gente não gastava dinheiro, assim, sabe? A gente era uma coisa assim, de princípio nossa, né? A gente não cuidava do bem-estar da gente primeiro, né? Quando eu vivi nesse lugar com o Cides, era ele que cozinhava, até porque eu não sabia cozinhar. Mas nessa época eu trabalhava, mas eu fiquei 8 meses sem receber. Os professores de São Paulo ficaram 8 meses sem receber. E aí, o dinheiro era muito curto, era só o dinheiro que vinha para fazer a manutenção, né, do aparelho, né? E vinha da organização. E era Alcides que fazia a comida. Ele cozinhava e a comida era, contar não dá para acreditar, mas era assim, era arroz que japonês gosta, que chama gohan, e era uma sardinha que a gente comprava no mercado de Pinheiros, aquela sardinha seca, salgada. Então ele punha para perder um pouco de sal, depois fritava e a gente comia aquilo semanas e semanas. Tem referência ali.
Esta é a Dulce Maia, nome de guerra Judite, ex-militante da VPR. Presa em 69, também foi banida do Brasil no sequestro do embaixador alemão. Até a anistia, permaneceu no exílio em Cuba, no Chile e na Guiné-Bissau. Hoje, vive em um sítio na cidade de Cunha e realiza trabalhos sociais para crianças carentes. Eu vivi tão intensamente. Eu já estava em São Paulo novamente, mas com ligações ao Rio, então eu fazia a ponte, eu fazia os contatos, eu guardava gente, que era muito importante nesse momento, ter toda uma rede de apoio, e eu sempre tive essa rede que me favorecia muitos contatos, as relações, né? Eu organizei vários shows, por exemplo, para poder buscar um dinheiro para mantê-los, né? E esses shows eu fiz no Teatro Maria de la Costa, com a participação de Chico, de Gil, de Geraldo Vandré, de Luiz Carlos Paraná, de vários outros cantores. Naquela época, houve um momento em que os jovens pareciam invencíveis. Saíam pelas ruas com faixas e palavras de ordem, aplaudindo todos aqueles que gesticulavam contra a fúria da tempestade. Mas o olho do furacão se estreitava dia após dia. Na noite da invasão do CRUSP, eu havia ido passar o fim de semana com a minha mãe, com a minha irmã na praia. Não vi nada, não vi noticiário, nada, lá isolada. Aí voltei, peguei o último ônibus que fazia o CRUSP, meia-noite e pouco. Aí o motorista me disse, mas você vai descer aqui no CRUSP? Se vou. Por quê? Não tem mais ninguém aí. Como não tem mais ninguém aqui? Você não sabe? Os homens estão tudo aí, tudo armado, tudo armado. E eles entram e revistam o ônibus. Aí desce que é melhor. Aí eu desci. Na volta eu te pego aí, você fica aqui que eu te pego. E realmente eu desci. Aí na volta ele passou e me pegou. Não tinha ninguém. Era a última viagem, passou e me pegou. E não tinha para onde ir. Como se diz, moço, que desespero. Não tinha para onde ir. Era dezembro, voltar para casa da mãe não tinha condição. Quem não tinha sido preso estava sendo procurado, porque no fechamento do CRUSP, todos foram presos. Claro que a agitação empolgava, a gente tinha a ideia de que a ditadura não aguentaria mais uma manifestação. Eu estava certa disso. É hoje que eles entregam os pontos, é hoje. Você já pensou? E eles sobreviveram, estão aí até hoje, né? Marchando com garbo e altivez, o Brasil se afirma soberano e dono de seus destinos, em favor da dignidade humana, em prol do desenvolvimento paralelo das várias regiões do país e pela manutenção da ordem para que nada possa tolher o progresso. Sempre alerta, Brasil. O presidente Médici e comitiva assistem à festividade na Avenida Presidente Vargas. Eu me senti uma pessoa comum, porém fazendo algo para a pátria. Eu me senti um patriota, feliz por estar participando. E se morresse, seria feliz porque estava fazendo algo pela pátria. Um ódio muito grande do inimigo, que é a ditadura, né? Isso que nos impulsionaram, não só eu, mas os demais, né? A maioria, né? As vias democráticas tinham desaparecido. O único caminho que existia era a luta armada. Aí a gente não errou. A gente pode ter errado da forma que a gente fez. Talvez não fosse o momento de começar. Talvez eu não poderia. Eu, um homem que na casa tinha todo o explosivo das organizações. Eu tinha 8.000 tiros de FAL, tinha 4.000 tiros de metralhadora INA, tinha os 2.000 tiros de fuzil M2, tinha todo o explosivo, todo o dinheiro da organização. Como é que eu estava entrando no banco para assaltar?
Como que eu ia entrar num quarto, tomar um quartel, se eu tinha o arsenal de organizações comigo? Imagina o erro. Havia um prazer enorme, como uma emoção muito, muito grande. Né? Porque a gente acreditava que, participando da ação, a gente estava dando um passo a mais, né? Que a gente, ao desapropriar um banco, fazer uma ação desse tipo, a gente teria recursos, né, para fazer outras coisas para que o movimento fosse adiante, né? O cotidiano na clandestinidade era muito diferente do da maioria das pessoas. Mas era também cheio de pequenas alegrias e tristezas, de gestos banais e de muita esperança. Os militantes eram jovens, alegres, completamente diferentes dos estereótipos criados mais tarde pela TV e pelo cinema. A gente entrava num carro, bicho, era piada, era brincadeira, entendeu? Era assim, era um clima de camaradagem total, completamente fraterno. A gente ia na reunião no aparelho, assim, a gente fazia verdadeiras festas, com macarrão com sardinha. Vivia no dia a dia da cidade, da rua, entrando no botequim ali, sabia onde que era, não sei o quê, sabe? Vivia, não era uma coisa assim, não vivia completamente escondido. Agora, minha casa ninguém sabia onde era, só eu e minha mulher. Ou se eu estava morando sozinho, era só eu que sabia. Mas tinha tudo isso, tinha amor, tinha ódio, tinha relação mal resolvida, tinha relação bem resolvida, tinha gestos tão incríveis, mas tão incríveis. Você já imaginou, e aí toca um pouco até naquele começo da história da revolução sexual, do amor livre, aquela coisa toda, né? Tinha momentos em que teve momentos em que de repente, por exemplo, tem um caso concreto que eu conheço, uma companheira que estava morando com um companheiro, apaixonada pelo companheiro, e que de repente o companheiro quis acabar a relação, estavam no mesmo aparelho, e disse que estava querendo acabar porque estava apaixonado por outra companheira, entendeu? E de repente essa companheira chegar e falar o seguinte: poxa, traz ela para cá. E essa companheira ir para lá, e essa companheira e a outra companheira ceder a cama para os dois dormirem juntos e fazerem amor, entendeu? Para alguns, inclusive, eu era tida assim como uma burguesa e tal. Fui bonita, fui uma jovem interessante. Na juventude a gente sempre é bonita, né? E o que eu era é que eu gostava de me vestir. Eu comecei muito cedo, eu dancei muito, namorei muito, que foi muito bom, que depois no exílio, nada disso me fazia falta, na prisão, aliás. Estava lá feliz da vida, porque tinha vivido tão intensamente tudo. Em Cunha, Dulce dedica-se a uma casa que cuida de menores que sofreram abusos e maus tratos. Além disso, adotou 2 crianças que cria como seus filhos. Você engravidou alguma vez? Sim. E perdeu? Sim, olha, eu sempre quis muito criança, nunca quis ter filho. Agora, aos 60 anos, tenho 2 filhos. Mas foi uma opção bem distinta. Naquele momento eu não quis ter filhos. Eu queria realmente, sabe, foi bom, porque se eu tivesse tido filhos, teria sido muito ruim para eles, né? Porque eu não deixaria de ter feito o que eu fiz, né? E deixá-los, né, teria sido bem prejudicial, talvez. Não sei. Porque muitos pais com filhos foram para a luta, né? Os filhos estão aí. É o mesmo sobrenome. Hoje, Carlos Eugênio trabalha no Partido Socialista Brasileiro, depois de ter exercido um cargo na ouvidoria do Estado do Rio. A ideia de transformar o país permanece, mas a militância, agora, não é mais clandestina. Olha, acabei de falar com a Alicia, ela está atrasada porque ela disse que deu pau no computador na
Mas está vindo para cá. Quer dizer, eu cheguei em São Paulo, aluguei um quarto numa casa. Era um apartamento de 2 quartos e sala. Era uma senhora já, uma senhora mais velha, assim, já acima de 60 anos de idade. Então, de repente, eu era um cara que estava lá dirigindo o trabalho militar da Helene em São Paulo, fazendo ação praticamente todo dia, e tiroteios e tudo, e morava numa casa lá. Começou a se criar um laço, ela gostou de mim, eu gostei dela, a gente começou a se ver, assim, eu chegava em casa, estava ela lá coando um café, e um dia eu chego lá, tinha um programa na época que era a Hora da Saudade, que era era Moraes Sarmento, na rádio, e ela estava ouvindo um dia, ela falei, ué, mas que programa é esse? Estava tocando uns Frank Sinatra, um negócio daqui. Aí ela falou, isso aí é a Hora da Saudade, inclusive eles fazem uns bailes da saudade, que são para pessoas mais idosas, o pessoal vai lá dançar e eles transmitem o baile, não sei o que. Eu falei, pô, dona Maria, vamos lá um dia. Aí pronto, aí ela se encantou, ela achou aquilo uma maravilha. Eu levei ela mesmo, fomos lá, dançamos e ainda recebemos um diplominha, porque a gente dançou, ela dançou a noite toda lá, né, bicho? E houve inclusive um clima de encantamento mesmo entre nós, sabe? Um clima de encantamento que, se as circunstâncias fossem outras e talvez o momento e, sei lá, talvez as idades também fossem outras, podia ter pintado um romance entre nós, entendeu? Aí, 6 horas da manhã, toca a campainha lá na casa da Dona Maria. Aí, polícia. Aí já me levantei, já peguei minha metralhadora, já engatilhei, botei em cima da cama, comecei a me vestir rapidinho, falei, pô, tem que... Enquanto isso, e os caras insistindo, tá aí eu ouvindo da janela, que dava para ouvir um pouco as conversas do corredor. Polícia, abre a porta, nós queremos tomar atrás de um terrorista. Ela falou, não, mas peraí, aqui não tem terrorista nenhum, isso é minha casa, tudo. Aí eles passam a minha foto. Assim, mas a senhora conhece esse rapaz? Aí ela fala o seguinte, não. Ele não mora aí? Eu falei assim, não. Quem mora aqui é somente meu sobrinho, André, que veio do interior, mora aqui comigo, um rapaz trabalhador, não tem nada. Ele falou assim, não, mas então o apartamento deve estar errado. Os caras. E nisso eu já tinha aberto a porta do quarto e estava ouvindo o papo dela com os caras, né? Aí os caras, não, então vamos descer, vamos fechar o prédio, vamos revistar todos os apartamentos. Aí ela fecha a janelinha, eu abro a porta e ela vira para mim e fala, ó, eles estavam te procurando. Eu falei assim, eu sei que era mim que eles estavam procurando. Agora, eu queria dizer assim, olha só que eu não sou terrorista, como eles me chamaram, estou lutando contra a ditadura. A senhora me desculpe muito eu não ter falado isso, mas eu não podia falar. Ela falou, não, mas eu sei que você não é terrorista. Aí nos abraçamos, ela me deu um beijo, foi um abraço muito caloroso, foi uma coisa assim, E eu falei, ó, não vou voltar nunca mais aqui, sabe, a gente não vai mais se ver. E aí, arrumei, botei umas granadas pra cá, botei outras pra lá, peguei a metralhadora, estava na bolsa, verifiquei, estava engatilhada já, tudo direitinho. E vou eu lá com a minha bolsa e vou descendo atrás dos caras. Quando eu cheguei no térreo, eles estavam já com o porteiro lá, dizendo, ó, vamos fechar aqui tudo, porque tem um terrorista aí, não vamos revistar os apartamentos todos. Aí nisso eu chego, um deles até bota um fal assim no meu peito, assim, para aí. Aí eu parei assim e falei, ô, seu Zé, tudo bom? Aí, uma sorte que eu tive danada, porque o seu Zé nessa hora podia ter dito. Aí o cara vira e fala assim, quem é esse aí? Ele fala, aí ele podia muito bem ter dito assim, é quem aluga o quarto lá na casa da Dona Maria, não podia ter isso. Ele falou, não, é o rapaz lá da Dona Maria. Aí o cara do doicode lá, o chefão lá falou assim, não, é o sobrinho da velha, deixa ele passar. Aí eu passei aquele corredor mais comprido que eu passei na minha vida, parecia que tinha léguas aquele corredor, né, com os caras nas costas, né? E você andando com aquelas costas desprotegidas, né? Com aquela cheia de arma, mas de costas. Os caras andando, fui sentindo aquela coisa, né? É quase um parto, né? Eu saindo da casa da mãe, né? E indo para... puramente
A revolução precisava de dinheiro e de armas. Algumas organizações acreditavam que ela precisava também de gestos exemplares. O seguinte, quando nós assaltamos o Cambuci, o general Lisboa ficou puto da vida. Então ele veio na televisão e nos desafiou. Ele disse que chamou de covarde, nos chamou de covarde, quem tinha entrado na calada da noite no quartel, lá no hospital dele, no quartel dele, e levado o armamento, e que nós viéssemos no seu quartel-general. Porque se nós éramos um bando de covarde, então ele desafiava a gente para ir no quartel-general. Aí a gente, frente ao desafio, nós nos reunimos e dissemos, vamos atacar, vamos. Aí montamos, porque não tinha, o quartel-general, tomar no tiro não tinha jeito, tinha que jogar uma bomba lá dentro. Aí preparamos uma bomba de 20 kg de dinamite e foi colocado numa perua e amarrado o volante da perua, subiram no carro, engataram uma primeira e uma segunda e o carro seguiu, uma rua era reta, né, ia bater no alojamento dos oficiais. Mas acontece que aí o carro tomou velocidade, os dois saltaram e o carro seguiu sozinho, com a bomba já, com o estupim já aceso e o carro amarrado, foi direto. Só que o carro bateu numa guia e tombou. E na frente do para-brisa tinha um papelão, parece com tinta fosforescente, dizendo não se aproxime, explosivo. O objetivo não era matar soldado, né? Mas os soldados correram e vieram em torno da perua, o momento que a bomba explodiu, onde morreu o Marco José Filho e ficou 8 soldados feridos, né? E aí, bom, não houve tiro do quartel, nós recolhemos e fomos embora, cada um para suas casas. Eu estava no carro de resgate e nós, ao sairmos da ação, não ouvimos o que havia acontecido. Nós não sabíamos o que havia acontecido, a detonação, a explosão. A entrada da água poderia ser por essa. O cotidiano da guerrilha não era feito só de ações armadas. Os militantes também precisavam de material de propaganda, como panfletos e jornais. Havia um mimeógrafo, a tinta, e o trabalho era tirar o jornal, né? O jornal da LN. Não tinha qualquer esquema de segurança para abafar o ruído do mimeógrafo. E aquele lá, rodando, né, o tempo todo. Então havia vizinhos, era uma casa de fundos. Olha que loucura. Eu me lembro que Alcides trabalhava debaixo de uma mesa de cócoras. Ele fez uma mesa de cavaletes e em volta da mesa ele forrou com cobertores. Ele cercou a mesa com cobertores para o ruído não aparecer. Mas aparecia, né? Meu mundo caiu, como cantava a música que Maísa cantava, não lembro de quem era a música, né? Meu mundo caiu, completamente. Foi uma coisa muito louca, porque era quarta-feira, ele morreu numa terça, 4 de novembro, era uma terça-feira, ele tinha morrido à noite, eu estava no quartel de serviço, sentinela. Saí ao meio-dia, eu já não estava morando em casa, estava morando na casa da minha irmã. Cheguei lá, estava ela e o marido dela, com os jornais em cima de uma mesinha de centro, assim, aquelas fotos de Marighella, né? Mataram Marighella, e os dois em silêncio me esperando, né? Eles receberam choque também, porque apesar que os dois não eram da LN, mas Marighella era o Marighella, era um nome, né? Marighella era uma pessoa que todo mundo falava de Marighella, mesmo quem era contra respeitava, né? Chorei a morte de Marighella, ainda chorava. Depois eu demorei muitos anos para parar de chorar a morte. É talvez até por causa disso que eu digo a você que eu cheguei quase a perder a ternura, porque teve uma hora que eu parei de chorar. Mas nessa época a gente chorava nossos mortos ainda e foi... Chorei em casa, chorei na rua, fiquei desesperado que eu andava pela rua e saí para encontrar com o pessoal da organização e andando ali por Copacabana e aquilo eu falava assim, puxa, mas não tem uma bandeira meio pau, a população continua andando, quer dizer, a vida está exatamente igual, quer dizer, morreu assim o brasileiro mais importante para esse país, para o destino desse país e tudo continua igual. O capitão Chander era um herói de guerra do Vietnã, chegou a São Paulo com a missão de instruir a polícia paulista nos métodos de tortura. Aí, descoberto isso, foi feito levantamento onde ele morava, a hora que saía, etc, etc.
E nós vimos justiçar o Xandre no dia 8 de outubro, em homenagem ao comandante Che Guevara. Só que nesse dia ele não saiu de casa, ficamos o dia inteiro emboscados, esperando ele sair, ele não saiu. No dia 12 a gente voltou, 8h15 mais ou menos, ele saiu da casa. Eu disse para você, eu não me atirei nessa ação, eu era motorista, e quem desceu com a metralhadora foi o Marquito, da Lene, atirou no Xandre, eu bloqueei o carro dele. Ele ia dando ré, uma descida, né? Eu bloqueei a saída do carro dele, o Marquito desceu, deu uma rajada de metralhadora, o Diogo atirou com um revólver, né? O Xandre morreu, o carro, ele soltou o pé do freio, o carro desceu, encostou na porta de umas Fusca. Aí eu arranquei ele, vieram assim, eu joguei panfleto. Tá fedendo gasolina, tá. Esse Fusca... Durante a clandestinidade, a prisão e por muitos anos depois, Robene viveu com Alcides Mamizuca, também da ELN, com quem teve 2 filhos. A militância subterrânea, a ameaça da repressão não impediam os casos de amor. E você se apaixonou nessa época? Perdidamente. Mas era um rapaz que era de outra organização. Ele era da VAR Palmares. Isso criava conflito? Criava, porque os grupos eram grupos rivais. Eu não vou dizer que se odiassem, não, isso não. Mas a gente não enxergava no momento em que as nossas alianças não eram só táticas, nós estávamos na mesma luta, né? Cada grupo queria a prerrogativa de derrubar a ditadura sozinho, de fazer a revolução sozinho. Eu me dei à política, né? Mas eu não tenho mágoa disso. A ditadura me roubou muitas coisas boas, né? O amor, o sentimento, esses anos que são os melhores anos, né? Hoje você vê, você namora, você se apaixona, mas não é igual. O amor de juventude é tudo, né? A Ana, ela morreu numa emboscada. Você nunca olhava uma vez só para ela, porque ela era extremamente bonita, entendeu? Era uma mulher que chamava muita atenção. Nós não estávamos mais casados na época, mas eu senti como se ainda tivéssemos, porque foi minha primeira mulher, foi a primeira mulher com quem eu casei, né? E foi marcante na minha vida, será sempre, é uma pessoa assim que até hoje eu sonho com ela. Foi uma perda, assim, que prejudicou inclusive a minha vida afetiva durante muito tempo. Depois de sua volta do exílio, Pedro Lobo passou a viver modestamente de sua aposentadoria em São José dos Campos, com seu filho e sua mulher, que o acompanha há quase 40 anos. Todas as ações que nós fizemos foram vitoriosas. Nunca houve uma reação assim de travar um tiroteio. Porque a gente entramos no quartel do Cambuci, tomamos no grito, vamos dizer, né? Lógico que houve um golpe de mão, mas a gente dominou. A gente entrava nos bancos, não houve nenhuma ação, resistência no banco, não houve. Fomos nos depósitos explosivos da Pedreira Cajamar, Pedreira Fortaleza, dominamos a situação. A gente estava tão seguro de si, talvez tenha sido um dos motivos que a gente foi relaxando a guarda. Porque como não havia resistência, a gente começou a se sentir uma espécie de super-homem, viu? A gente sentia uma necessidade tão grande de atuar, porque nós nos considerávamos os grandes revolucionários. A gente achava que ia transformar o mundo todo, não é? Então, fazer teatro, ou estar ligado à música, ou fazer revolução armada, tudo isso para nós era tão significativo, né? que não havia uma distância, não havia, era tudo muito entrosado. Eu era um elemento que estava revolucionando o mundo, entende?
Domingo de manhã, Robene vai a uma reunião de moradores. A legislação aqui em Campinas, que trata de terrenos vazios, é muito frouxa. Muitos ex-militantes da guerrilha continuam participando ativamente da vida política, cada um a seu modo. Agora, o inimigo sempre esteve dentro da gente, né? Mesmo antes da prisão, né? Porque eu me lembro que eu morava, antes de morar nesse aparelho, eu aluguei uma vaga com uma mulher. Na verdade, não era uma vaga, só cabia a cama, porque tinha um guarda-roupinha e a caminha onde eu dormia, né? Não podia receber ninguém, não, né? E ela não podia nem sonhar quem que eu estava fazendo. Ela sabia que eu era uma professora, saía todos os dias para trabalhar, voltava muito tarde e tal. Mas eu olhava para ela e eu via nela a repressão. Quer dizer, aqueles pequenos gestos dela me cercear, dela gritar comigo que eu estava me demorando debaixo do chuveiro, apaga a luz. Essas coisas, quer dizer, que são coisas rotineiras, poxa, né? Não podia estar abusando da boa vontade dela, mas no fundo eu tinha um ódio dessa mulher mortal. Por quê? Porque eu via nela, nesses pequenos gestos, né, de repressão, eu via o inimigo. Brasil, terra da liberdade. Esta luminosidade, esta transparência são essenciais ao homem brasileiro, pois neste ambiente de liberdade, o nosso povo construiu as suas cidades e se afirmou como civilização. Aqui, como em todas as democracias, as Forças Armadas existem não para a opressão totalitária, mas para a defesa dos sagrados direitos dos civis. Exército, Marinha, Aeronáutica, escolas de ordem, legalidade e democracia, virtudes sobre as quais se estabelece a liberdade e se desenvolve o progresso. Eu fui a primeira mulher a ser presa. No Brasil? No Brasil, desse período, né? Desse período, sim. Fui muito maltratada justamente por isso. Por eu ser mulher, por eu ser de uma classe social diferente. Como eu era uma traidora para eles, né? Eles me trataram assim, exatamente assim, eles diziam isso. Na época também havia todo um ódio, assim, uma coisa violenta contra um que era muito meu amigo, até hoje muito meu amigo, Chico Buarque, né? Vandré, que também era muito amigo, então eles queriam muito saber sobre eles. Eu vinha do Teatro Oficina, que tinha acabado de montar o Rei da Vela, Caetano, Gil também, o tropicalismo todo nasceu ali naquele momento, né? Eu era, para eles, considerava uma estudante, mesmo não sendo estudante, porque eles tinham muito ódio aos estudantes também, né? Então eles achavam, inclusive, que eu, pertencendo a uma outra classe, eu devia estar ligada aos estudantes, nunca deveria estar ligada a sargentos, a cabos. Mas a traição minha era uma traição de classe, muito maior. E eles te torturaram? Sim, bastante. É difícil você ver um homem te torturar, sabe? Um ser humano e tal. É terrível isso, mas é muito violento também sofrer, até a dor física e tal, mas eu tinha uma satisfação muito grande de aguentar, de resistir, isso sim. O momento mais difícil, o momento que eu vi sendo torturado. Porque você vê, a tortura não é só sobre você, né? Havia uma coisa que você não pode, você não imagina que eles vão fazer isso, né? Quer dizer, dá choque dentro do furo da bala. Quer dizer, abrir o curativo, né? Aqui, uma das balas era aqui, um dos furos, né? Era aqui. Então, tudo exposto, sangrando.
e os caras darem choque dentro do furo, sabe? E você ali vendo, doía tudo, né? Doía tudo. Então, a alma, né? E então a minha decisão era total, eu era completamente fechado com aquela ideia da ALN, da luta armada, do Marighella. Eu fui completamente ganho mesmo, sabe? É uma coisa... Eu falei assim, eu só esqueci de uma coisa, porque era pátria ou morte, né? Venceremos. A gente só esqueceu da terceira hipótese, que a gente podia sobreviver e ser derrotado. Para essa eu não me preparei. E foi a pior das hipóteses para mim. Eu acho que, quer dizer, eu sofri muito. Eu acho que foi um processo duro para eu me recuperar como pessoa, assim, sabe? E para eu, inclusive, poder estar falando hoje em dia essas coisas. Foi um processo muito duro, mas muito duro mesmo, porque eu não estava preparado para isso. Eu estava preparado para morrer e para vencer, entendeu? Carlos Eugênio, depois da adrenalina da luta armada, do exílio, de sua convivência com a heroína e de 10 anos de psicoterapia, reestruturou seu mundo e está casado mais uma vez. Isso eu fiz há uns 30 anos atrás em Paris. Deixa eu ver se eu lembro. Calçadas de Saint-Germain, madrugadas em busca de amores. Pó branco de Joana Dark, heroína, puramente os sons e os sentidos. Seda vela tafetá, cigana do sétimo andar. Ritos, rimas, Baudelaire, morena da cor do café. E eu acho que, inclusive, a minha volta à música foi junto com, no exílio, as drogas, e na minha volta, que aí não dava mais nem para encarar isso através das drogas, aí eu tive que procurar psicanálise mesmo, porque aí quando eu voltei, aí pirei mesmo, né? Pirei mesmo, porque aí aflorou tudo. Que aí eu passava numa esquina, via ali que morreu o cara, ali morreu não sei quem, ali morreu não sei quem. Agora, é tudo a mesma coisa, quer dizer, eu acho que o mesmo movimento que me leva para a arte é o movimento que me levou para a luta armada. Não tem nenhuma contradição entre essas duas coisas. Muito pelo contrário. Eu acho que são, assim, absolutamente, como é que se diz, condizentes uma com a outra, porque eu não peguei em arma para fazer uma guerra imperialista, para invadir um país, não era disso não. Eu peguei em arma no meu país para tentar derrubar uma ditadura que tinha tomado o poder pelas armas e pela força, e nós partimos para isso, que era uma luta contra a ditadura anti-imperialista e pela construção do socialismo. Foi uma luta de ideias. E essas ideias são totalmente condizentes com a arte. Existimos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, e que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Depois que o furacão se dissipou, os militantes puderam emergir, voltar à luz e reconstruir suas vidas. A cajuína cristalina em Teresina. Eu acho que o nosso movimento armado contra a ditadura militar foi válido, foi necessário. Foi necessário mostrar ao povo, mostrar ao Brasil, de que um grupo de pessoas revolucionárias enfrentou o inimigo. Mesmo o inimigo, 1000 vezes mais forte do que a gente enfrentou o inimigo. A gente não lambeu a bota da ditadura. A gente caiu de pé. Os que morreram são nossos heróis, vão ser para sempre. Heróis dessa terra, rapaz. Heróis desse povo, viu? Eu vejo todos aqueles que caíram, não interessa que organização foi, todos são nossos companheiros, são os heróis da Revolução. Você concorda comigo?
Mas tudo valeu a pena. Como diria a pessoa, quando a alma não é pequena, tudo valeu a pena. Eu não me chamaria Dulce, eu não seria hoje mãe desses meninos, eu não teria vivido o processo do Chile, da Guiné-Bissau. Eu fui uma cidadã do mundo, eu tive uma outra cidadania, Guiné-Bissau me deu. É muito bom. Realmente valeu. Voltei ao Brasil, estou aqui resistindo, indignada, continuo. É bom quando eu vou a alguns lugares, quando eu vejo vocês, que nós estamos com a coluna inteira. Somos sobreviventes com dignidade. Muito bom. Valeu a pena. Qualquer um pode cantar, qualquer um pode ser feliz, no seu tempo, do seu jeito, com afeto, com defeito, sem nexo, complexo, ou simplesmente ser. Simplesmente ser, simplesmente ser, simples. E lá se foram os três, mais o burro Policarpo. Olha só, um burro puxando o outro. Tapete Vermelho. Você vai se divertir a valer num filme